Nossa casa é onde os sonhos se realizam e o trabalho e a coragem de cada um nos torna ainda mais fortes. Aqui é a nossa casa e nela a nossa parceria faz toda a diferença, oferecendo soluções em crédito, ampliando o jeito de atender você e levando mais segurança para todos. Afinal, cuidar bem da nossa casa é o que sempre fazemos. Banrisul, nossa parceria faz a diferença. O GBUX esteve perto da sua família o ano inteiro e agora está aqui para renovar os laços e desejar um futuro de realizações. Busque seus sonhos, fique com quem você gosta e abrace novas oportunidades. Tudo isso sabendo que você está bem protegido. Com a sua disposição e a nossa proteção, o ano novo está garantido. Boas festas! Em 2021, continue contando conosco para cuidar de quem você ama. GBUX, a proteção certa para a sua família. Assim como adotamos novos hábitos para proteger a nossa saúde, precisamos assumir novos hábitos para recuperar a nossa economia. Um deles é dar mais valor ao que é feito aqui, no nosso estado, no nosso país, para manter empresas abertas, garantir empregos e aumentar a arrecadação local. Faça parte deste movimento. Faça uma escolha de valor. Compre produtos e serviços daqui. Neste fim de ano, presenteie quem você ama. Cindy Lojas Porto Alegre, junto com o varejo, sempre. Bem cedinho, os Schneider encontram a Estrela e a Duquesa, que produzem um leite fresquinho e nutritivo que a Laurinha sempre encontra quando vai no Zafari. A novidade é que, de uns tempos pra cá, o maridão aprendeu a fazer panquecas maravilhosas. E mais, virou malabarista. A vida acontece quando você se encontra. Internet com qualidade sempre foi muito importante. Agora é cada vez mais. E os clientes, claro, são os mais satisfeitos, porque a Claro tem mais estabilidade para detonar nos games, maratonar suas séries e tem uma super rede de repetidores que faz o Wi-Fi bombar na casa toda. Por isso, para estudar, trabalhar e até curtir suas lives, conte com a internet da Claro, em casa ou no celular. Assine 240 mega por R$ 99,99. Aqui, todo dia é dia de buscar o novo. Claro, você merece o novo. Agora você pode consultar sem sair de casa. Meu Médico Online, a telemedicina da Unimed Porto Alegre. Acesse pelo nosso site ou aplicativo. Baixe o novo app Abastece Aí. Só ele tem cashback e quilômetros de vantagens pra valer. Tem cashback na coxinha? Sim, dinheiro de volta na coxinha. Eu abasteço com DT Klingon cashback? Pra valer. Tem cashback nos Clash? Tem. E no chocolate? E aqui? E aqui? Tem também. Ixi, até no sanduíche? Até nas compras online e muito mais. Tipo um gostinho de cashback no final, né? Exatamente. Tá um quindim? Novo Abastece Aí. Posto completo, com app completo, só tem lá. Olá, eu sou Alexandre Apple, está entrando no ar o programa Consumidor RS, primeiro do ano, ancorado aqui da minha casa na Grande Porto Alegre. Feliz 2021 a todos que nos prestigiam com a sua audiência. Vamos ter fé e esperança em dias melhores. O programa Consumidor RS é um oferecimento de Zafari Bourbon. Economizar é comprar bem. Unicred, a sua instituição financeira cooperativa. Rio Grande Seguros, porque o futuro começa agora. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. E Ipiranga abastece aí cashback para valer no posto Ipiranga. Estamos sintonizados, canal 20520 da Claro Net Porto Alegre, para praticamente todo o estado do Rio Grande do Sul. Canal 26526 da Claro Net
na região do Vale dos Sinos e também ao vivo, em tempo real, para o mundo todo na internet, no portal do Canal Bar. Nosso abraço a todos que nos prestigiam com a sua audiência, especialmente o pessoal que está no litoral. Mandar um abraço para vocês. Se cuidem. O Covid não foi embora. Vamos nos cuidar, gente. Confira no programa de hoje a entrevista exclusiva que nos concedeu Luciano Oxman, presidente da Federação Gaúcha de Futebol. No seu primeiro ano à frente da federação, Luciano foi surpreendido pela pandemia, que mudou muitos rumos do futebol brasileiro. O programa Consumidor RS está começando. Programa Consumidor RS tem apoio de GBUX, a proteção certa para sua família. Panvel Farmácias, você sempre bem. Guarida Imóveis, sua primeira opção imobiliária. Está com saudades de viajar? Os hotéis e pousadas do Sesc estão abertos. Estamos voltando aos poucos, seguindo um rigoroso protocolo de segurança, além dos decretos locais. Tudo isso para você aproveitar nossas estruturas com tranquilidade e conforto. Confira o que preparamos. Crianças até 12 anos é cortesia. Tarifário com novas opções de parcelamento em até 12 vezes. Faça já sua reserva. Maiores informações no site sesquifrs.com.br/hotéis. É claro que nessa época, quem é da capital privilegia o Hotel Sesc de Torres ou o Hotel Sesc de Gramado. Ambas as opções são excelentes. Além dos impactos na saúde, a pandemia também está impactando a nossa economia. E você pode fazer toda a diferença. Participe desse movimento da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Faça uma escolha de valor. Compre produtos e serviços daqui. Pessoal, não é porque 2020 foi diferente que o CCG Saúde não esteve ao nosso lado. Isso só reforçou os laços e o compromisso que ele tem de criar soluções para todos nós. Mais do que nunca, ele nos acompanha e não poupa esforços para ser o plano de saúde que tem um jeito único de oferecer cuidado de verdade. Afinal de contas, isso é o que nos aproxima do que mais importa. A saúde. O CCG Saúde deseja boas festas e um próspero ano novo. Estamos recebendo no Consumidor RS, presidente da Federação Gaúcha de Futebol, Luciano Oxman. Bem-vindo ao Consumidor RS, Luciano. Tudo bem, Alexandre? Um prazer estar falando contigo, com os teus ouvintes, teus telespectadores. Um grande prazer poder conversar um pouco contigo. Que bom, Luciano. Luciano, 2020 foi o teu primeiro ano à frente da gestão da federação, não é isso? Foi o meu primeiro ano de mandato como presidente. E enfrentou uma pandemia, Luciano. Eu te pergunto, como é que você lidou com esse episódio lamentável sob todos os sentidos da pandemia? Tu sabe que tem uma história sobre isso, assim, que a gente até usou internamente lá, e vou falar publicamente, acho, pela primeira vez. No final do ano passado, já um pouco antes, houve uma solicitação, na verdade 2 anos antes, uma solicitação sobre o ano de 1918, que é o ano da fundação da Federação Gaúcha. Houve uma solicitação de alguns clubes para que nós víssemos ou revíssemos a questão do campeonato lá daquele ano, que não acabou não encerrando em razão da gripe espanhola. Da gripe espanhola? E aquilo tramitou no TJD, tramitou administrativamente, e nós não conseguimos concluir a respeito daquela situação. E no final do ano passado, esse assunto voltou à tona, né, e até um colega lá disse, a gente precisa resolver isso logo, já pensou se acontece algo parecido de novo, né? E aí acabou que em março desse ano, aquela profecia desse colega acabou se
acontecendo, tornando verdade, e a gente, na verdade, assim, nós não tínhamos nenhum parâmetro de como proceder. Né? E muito pelo contrário, nós tínhamos diversas amarras do ponto de vista legal que nos impedia de tomar qualquer atitude de uma maneira mais abrupta ou intempestiva. Claro. Então, nós tivemos que, com muita parcimônia, com muita cautela e fundamentalmente, com muito diálogo junto aos clubes, especialmente da primeira divisão e da divisão de acesso, que eram as competições que estavam em andamento, uma já num processo, numa fase mais adiantada, outra recém no início. Isso. E também observando muito o que vinha vindo das autoridades sanitárias do governo estadual e das prefeituras municipais envolvidas na competição. Esse foi a diretriz que nós tomamos, né? Nós começamos a tentar entender junto com eles o que estava acontecendo, porque no momento nós não sabíamos ao certo. Eu vou te confessar, no dia 16 de março, houve a suspensão do Campeonato Gaúcho por decisão dos clubes e também porque houve uma orientação, uma decisão do governo estadual de que estaria fechando tudo. Não podia treinar, inclusive. Não, eu tinha uma expectativa de que em 15 dias nós voltaríamos ao normal. Me lembro disso. Tanto que convocamos uma reunião para conversarmos sobre a retomada do campeonato em 15 dias. E aí, aí o resto da história, tu sabes como aconteceu, e nós acabamos tendo que aguardar até o mês de julho para poder fazer a retomada. Foi algo muito estressante, porque naquele momento nós lidávamos com 28 clubes que estavam em processo de competição, já em andamento, e mais 15 que tinha para o mês de abril, se eu não me engano, o início das suas competições, que são os clubes da segunda divisão. Então foi algo bem complicado, nós estávamos pensando que faríamos com os menores de idade também. Claro. Então, foi algo que nos pegou de surpresa, pegou a todo mundo de surpresa, mas que também nos deu um grande ensinamento e uma bagagem muito grande para a gente poder tocar, e felizmente conseguimos concluir o ano com 3 competições realizadas e cumprindo especialmente a questão contratual que nós tínhamos que cumprir também. Impressionante, eu faço ideia. Eu tenho a impressão que você não conseguia dormir à época, né? Porque a responsabilidade imensa, é muita gente envolvida. Tem gente que não entende, o futebol emprega muita gente. Eu dormi muito pouco, né? Nesse período. Dormi muito pouco, porque é lógico que a gente se preocupa e a maioria das pessoas tem uma ideia que ela, na verdade, é a menor realidade que a gente tem, que são os clubes da primeira divisão, tanto do futebol brasileiro, e também alguns poucos privilegiados da primeira divisão do futebol gaúcho, embora os do interior passam por muita dificuldade. É verdade. Mas os clubes da divisão de acesso me preocupavam muito, porque nós sabíamos o impacto que isso teria, sim, não somente nos atletas, mas especialmente nessas outras pessoas que trabalham por trás do campo. Massagista, roupeiro, a senhora ou o senhor que limpa o vestiário, a menina do bar ou da lancheria que serve o almoço para os atletas, a lavanderia que tem o contrato com os atletas, o tiozinho da porta do vestiário que vende o cachorro-quente ali, ou vende um churrasquinho, enfim, era um sem número de pessoas envolvidas, e nós sabíamos que qualquer decisão que nós tomássemos naquele momento impactaria nessas pessoas também. Claro. E além disso, uma das coisas que nós sempre conversamos dentro da federação é que nós tínhamos que tomar medidas em conjunto com os clubes que minimizassem os impactos dessa pandemia, não só no ano de 2020, mas que nós levássemos para 2021 o menor impacto possível, né? A menor consequência, sequela possível, para que o ano de 2021, se Deus quiser, as pessoas tenham um pouquinho mais a gente tenha mais condições aí de fazer algo dentro de uma
uma normalidade com vacina, enfim, ou com um pouco mais de cuidado, mas a gente sempre procurou levar a menor sequela possível a esses clubes para o ano de 2021. Mas me preocupava sempre muito porque a realidade de um salário mínimo, de 2 salários mínimos, de 1 salário mínimo e meio é o que norteia 95% dos clubes do Rio Grande do Sul. E de uma hora para outra acaba que, claro, os presidentes dos clubes tinham as suas responsabilidades junto aos seus funcionários, junto aos seus atletas também, mas a gente sabia que uma decisão nossa podia impactar frontalmente nisso, e isso me tirou realmente o sono durante muitas noites. Eu faço ideia. Luciano, você tem contato com presidentes de outras federações? Vocês são todos ligados à CBF, que é o órgão maior do futebol brasileiro. Pouco tempo atrás, entrevistei o presidente Romildo Bolzan Júnior e perguntei para ele se não haveria o risco de alguns clubes quebrarem, tanto da Série A como da Série B, quebrarem, em função da pandemia, falta de receita, etc. Ele me disse que não, que confiava no processo de gestão, dos clubes, no amadurecimento das gestões, e que achava que não ia quebrar. Mas eu estou vendo clubes em situação muito difícil, especialmente o Cruzeiro de Minas Gerais, que está na Série B, sem nenhuma perspectiva de voltar para a Série A, devendo uma vela para cada santo. O Botafogo, no Rio de Janeiro, numa situação de autocomiseração, uma situação dramática. Vasco da Gama também. Como é que você está enxergando a gestão dos clubes nessa terrível pandemia e a possibilidade de termos clubes que possam fechar as portas? Você acredita, como o presidente Romildo Bolzan, que nenhum fecha as portas? Olha, eu vou iniciar pelos 3 exemplos que tu deste, né? Ok. Tá? O Cruzeiro, o problema que enfrenta hoje, e eu estou longe, mas tenho um contato muito próximo com o presidente da Federação Mineira, o Cruzeiro está sofrendo uma consequência que ela não decorre da pandemia. A pandemia talvez tenha potencializado algo que já era muito ruim de perspectiva para ele durante esse ano de 2020. O mesmo acontece com Vasco e Botafogo, né, que historicamente nos últimos anos vem tendo esse processo de muita dificuldade. Eu não vejo como causa dessa situação a pandemia. A pandemia, como disse, ela pode ter potencializado muitas situações de uma dificuldade imensa desses clubes. E olha que tu citaste 3 clubes que jogam, ainda que o Cruzeiro esteja na Série B do Brasileiro hoje, são clubes de primeira divisão do futebol nacional, com um aporte financeiro importantíssimo dos seus patrocínios, de cota de televisão, e que tem uma dificuldade ainda histórica sobre isso. É lógico que muitos passaram e vão passar por uma série de dificuldades em decorrência dessa situação de pandemia. Mas, especificamente com relação à gestão, e isso daí trago para a nossa realidade aqui do Rio Grande do Sul, eu vi um senso de responsabilidade dos presidentes muito grande com relação às suas instituições e com relação ao cumprimento daquilo que havia sido acordado com seus atletas e seu corpo funcional, para que pelo menos aqueles 3, 4 meses de contrato, que normalmente é o que acontece, e eles acabam renovando seus elencos a cada 3, 4 meses, porque montam grupos para determinadas competições. O que eu vi foi uma intenção muito grande deles, evidentemente, de buscar jogar, porque é importante o jogo, porque também tinham seus contratos de patrocínio com fornecedores, de camiseta, de placa, e muitas pessoas não sabem, né? O interior muitas vezes faz permuta, eles botam aqui o nome da lavanderia na camisa, mas eles estão trocando pela lavagem. Pela lavagem, né? Dos uniformes. Então isso foi... Mas eu vi uma situação um pouco mais de pé no chão, e no sentido assim, vamos preservar o clube, vamos cumprir aquilo com os atletas, e acho que a CBF e as federações, pelo que conversei com os outros presidentes, nós também tivemos uma participação importante nisso aí. A CBF
fez aportes financeiros importantes aos clubes, ainda que sejam aqueles que tenham participado só de campeonatos de nível nacional. A CBF precisava estabelecer um critério para isso. Claro. A federação também exerceu alguns critérios seus para fazer alguns aportes que fez. Você fez aportes também? Fizemos aportes, nós adiantamos alguns valores na época da paralisação aos clubes da primeira divisão, com uma expectativa de que o campeonato fosse concluído, porque aí a emissora que detém os direitos de televisionamento, ela faria o aporte da última parcela e nós conseguiríamos nos ressarcir, vamos dizer, desse valor. E também fizemos um aporte substancial às equipes da divisão de acesso, que bom. Porque elas já estavam com seus contratos em andamento aos seus atletas. Sim. Nós tínhamos, eu vou te dizer, nós fizemos uma previsão orçamentária de um determinado valor no ano passado, e esse ano, em razão da pandemia, nós dobramos esse valor de aporte aos clubes. E uma das coisas que nós buscamos fazer, também auxiliando a eles, foi no sentido de que, ao invés de nós entregarmos o dinheiro diretamente ao clube, nós pedimos para que eles fizessem os acordos com os atletas e funcionários, e a federação estaria pagando diretamente aos seus atletas e funcionários também. Interessante. Isso como uma forma, não outra que não também garantia a esse pessoal e diminuir uma operação bancária, né, do que botar direto numa... Então, e além disso, doamos aí algo em torno de 1.200 cestas básicas daí aos clubes da divisão de acesso, da segunda divisão, alguns clubes amadores. Então, eu acho que eles melhoraram muito a questão da gestão, a gente viu até pelos números que nos passaram. Eles foram transparentes com a federação? Como? Eles foram transparentes com a federação? Não, totalmente, até porque nós solicitamos essa questão também para eles. Excelente. Né? E a gente fez contato com o sindicato de atletas. Por que isso, né, Apple? Porque isso também minimiza. Tu sabes bem que o direito de ação ele é um direito constitucional. Eu não tenho como dizer que o atleta ou algum funcionário não vai ajuizar uma demanda para buscar o seu direito. Mas a gente, em contato com os sindicatos dos atletas e fazendo esse valor chegar na mão, especialmente dos atletas, ele tem a sua possibilidade de uma ação trabalhista futura minimizada em razão... Minimizada bastante. De ter recebido pelo menos uma parte daquilo que lhe era devido. Interessante. Pois é, nós estamos aí com esse intervalo agora no Campeonato Brasileiro, que retorna agora durante a semana, teve essa folga de virada do ano. Temos o Juventude com possibilidades bem concretas de ter acesso à Série A. Não temos nenhum clube gaúcho ameaçado de rebaixamento, nem na A, Grêmio e Inter estão muito bem, e nem na B, o Pelotas, o Brasil de Pelotas se recuperando, né? Está se recuperando bem. Teve a perigo, talvez já está aí há 2 rodadas, vamos dizer assim, 2 jogos de diferença de um G4, mas tem que manter o pé no chão. É verdade. E acho que vamos ter algum clube nosso, gaúcho, que vai ascender a Série B, que está na Série... Não, nós tínhamos, nós temos o Ipiranga de Erechim. O Ipiranga de Erechim. Em disputa de uma vaga na Série B. Eu tive recentemente com eles em Belém do Pará. Ah, é? Sim. Você disse que tinha ido a Belém, foi lá do jogo deles? Eles foram fazer um enfrentamento contra o Remo, aí saímos de Porto Alegre no dia 25 de dezembro, e o jogo lá era 27. Esse jogo do Ipiranga foi um crime, é um jogo que eu vi. Eles fizeram uma baita de uma partida, saíram na frente e acabaram levando a virada. Levaram a virada. Em razão dos outros resultados que eles já tiveram, a situação deles ficou bem difícil. Que pena. Mas é uma frase que eu ouvi de um narrador aí, eu repito ela: enquanto tem bambu, tem flecha, matematicamente eles têm chance. Eles têm chance matematicamente ainda tem chance, precisam ganhar os 3 jogos faltantes do quadrangular
e precisa de alguns resultados paralelos, mas ainda tem chance, mas fizeram uma grande competição, né? Então também se mantiveram aí para a Série C do ano que vem, que é importante, o São José também se mantendo, e nós vamos ter a estreia de Aimoré e Esportivo na Série D ano que vem, que Esportivo também? Também, que é importante, que vai dando um respiro a esses clubes, e isso também vai melhorando o ranking da Federação Gaúcha no ranking das federações nacionais, e isso vai nos abrindo vagas maiores, um número de vagas maior nas competições de nível nacional. Isso é extremamente importante para nós. Nós vamos fazer um rápido intervalo. Não sai daí, já estamos retornando, presidente Luciano Oxman, presidente da Federação Gaúcha de Futebol. Como é que vai ser o gauchão deste ano? Já estamos em janeiro e a competição parece que emenda aí com o Campeonato Nacional. Rápido intervalo, não sai daí, já estamos de volta. O programa Bem Panvel tem bem mais vantagens na hora da compra para você aproveitar. Quem faz parte ganha descontos bem personalizados nos seus produtos favoritos. E tem ofertas bem exclusivas em genéricos e medicamentos de uso contínuo. Também ganha cupons de ofertas que são bem a sua cara. E fica sabendo bem antes de todas as promoções e lançamentos da Panvel. Quanto mais você é bem Panvel, mais a Panvel é bem você. De repente, ficou tudo diferente. Inclusive, a gente. A gente ficou ainda mais digital. A gente ficou ainda mais online. Estamos aqui por perto, mesmo tendo que ficar longe. Por isso, é importante que você saiba. A gente continua ficando por aqui com você. A gente fica por aqui para você cuidar da sua família. A gente fica por aqui para você proteger os seus clientes. A gente fica por aqui para você alavancar os seus negócios. A gente fica por aqui olhando no seu olho, mesmo sendo por videoconferência. Porque por trás até da tecnologia mais avançada, tem sempre alguém pensando em você. Fica seguro que a gente está por aqui, ainda mais próximos e disponíveis para o que você precisar. Fica com a Icatu, que fica tudo bem. Assim como adotamos novos hábitos para proteger a nossa saúde, precisamos assumir novos hábitos para recuperar a nossa economia. Um deles é dar mais valor ao que é feito aqui, no nosso estado, no nosso país, para manter empresas abertas, garantir empregos e aumentar a arrecadação local. Faça parte deste movimento. Faça uma escolha de valor. Compre produtos e serviços daqui. Neste fim de ano, presenteie quem você ama. Cindy Lojas Porto Alegre, junto com o varejo, sempre. Todos os dias, faça sol ou faça chuva, os Nakamura se encontram para cultivar esses lindos tomates vermelhinhos. Os mesmos que a Alice nunca deixa de comprar quando vai no Zafari. E sabe por quê? Porque de uns tempos pra cá, o Paulo Roberto se revelou um pizzaiolo de mão cheia. A vida acontece quando você se encontra. Internet com qualidade sempre foi muito importante. Agora é cada vez mais. E os clientes, claro, são os mais satisfeitos, porque a Claro tem mais estabilidade para detonar nos games, maratonar suas séries e tem uma super rede de repetidores que faz o Wi-Fi bombar na casa toda. Por isso, para estudar, trabalhar e até curtir suas lives, conte com a internet da Claro, em casa ou no celular. Assine 240 mega por R$ 99,99. Aqui, todo dia é dia de buscar o novo. Claro, você merece o novo.
Gimo, qualidade comprovada. De volta, Consumidor RS, que tem apoio de Gimo. Gimo, qualidade comprovada. Icatu Seguros, especialista no que tem valor para você. Ipiranga, abastece aí cashback para valer no posto Ipiranga. Continuamos nossa conversa, nosso bate-papo muito agradável aqui com o presidente Luciano Oxman, presidente da Federação Gaúcha de Futebol. Presidente Luciano Oxman, como é que vai ser o Campeonato Gaúcho desse ano? O Campeonato Brasileiro termina, se não me engano, 24 de fevereiro. Eu acho que é 21. 21? Se eu não estou enganado, é 21. Tem uma questão aí de um espaçamento de uma semana entre, aproximadamente uma semana, é 21 ou 24, agora realmente eu tenho na cabeça que seria 21. Para o Campeonato Gaúcho iniciar sua primeira rodada no final de semana de 27 e 28 de fevereiro. 27 e 28. Quantos clubes vão participar? Lembra deles de cabeça? E como é que vai ser a fórmula desse gauchão, presidente? Olha, são 12 equipes, né? 12. 12. Aqui da capital são 3. Grêmio, Inter, São José. Aí temos o Aimoré, a dupla Caju, Caxias e Juventude, mais o Esportivo, Brasil de Pelotas. É o Pelotas também. Também. São Luís de Juí, Ipiranga de Erechim e Novo Hamburgo. São esses 12 que participam. Nós, ano passado, tivemos que tomar uma decisão de alterar a questão de regulamento para que não houvesse o rebaixamento. Eu quero falar sobre isso com o presidente. Tá. E, então, são 12 equipes participantes. Nós fizemos um ajuste no regulamento, porque a CBF é exemplo do que nos deu em 2020 para esse ano agora de 2021. Nos concedeu 16 datas para que nós mantivéssemos o mesmo formato de competição de 2020, seria necessária a utilização de 17 datas. Uhum. Um calendário que, como tu bem dissesse ali, vai ser apertado e vai ser uma data, por incrível que pareça, ela te faz muita diferença. Eu sei. Então, nós conversamos com os clubes durante o congresso técnico do Campeonato Gaúcho, fizemos uma alteração, vai ser um turno único de todos contra todos, então são 11 rodadas na fase classificatória. Os 4 primeiros colocados se classificam para a fase semifinal, num cruzamento do primeiro colocado contra o quarto, o segundo contra o terceiro, em 2 jogos de ida e volta. Os 2 vencedores da semifinal farão a final em 2 jogos também de ida e volta. Do ponto de vista sanitário, nós estamos propondo e fizemos o planejamento com a manutenção da impossibilidade de presença de público. Lamentável. Salvo uma autorização dos órgãos de governo, e da mesma forma fizemos a previsão da necessidade de os clubes testarem seus atletas e comissão técnica a cada rodada, até que se haja efetivamente a questão da vacina e a desnecessidade de se fazer essas testagens. A diferença que nós propusemos com relação ao protocolo do ano passado é que ali, ano passado, faltavam 3 rodadas e nós deixamos os atletas confinados dentro de hotel. Esse ano de 2021 não vai ser. E o atleta que tiver, o atleta ou integrante da comissão técnica que tiver a imunidade comprovada, ele também não precisa fazer o teste, para que isso também minimize os custos aos clubes com relação à testagem, que é algo ainda muito custoso a eles. Tem muita gente perguntando, quer dizer que os jogadores não vão ter férias? Bom, mas tiveram férias. Exatamente. No período que houve a interrupção. E, na verdade, até é bom tu colocar isso, porque ficou muito claro para os atletas, e na federação mesmo, nós concedemos férias aos nossos colaboradores lá também, nesse período, e na época ficou muito claro, assim, de que haveria necessidade de se emendar esse período, inclusive de dezembro e de Natal, enfim, para que os contratos pudessem ser
cumpridos. Isso. Então, em tese, os atletas e todo esse pessoal de funcionários, colaboradores de clubes já tiveram o seu período de férias concedido. É claro que a gente sabe que vem de uma temporada desgastante, que por mais que tenha tido férias, já é necessário talvez um período de descanso. Mas isso para compensar um pouco essa situação, porque não só a dupla Grenal está com o seu calendário estendido, né? O Ipiranga de Erechim, que está na Série C, vai ir até janeiro jogando. O Juventude Brasil de Pelotas vão ir até o final de janeiro, início de fevereiro jogando também. E a mesma forma com a dupla Grenal. Então nós aumentamos um pouco o quantitativo de atletas dentro da possibilidade de inscrição no Campeonato Gaúcho, que é para que os clubes daí, conforme os seus planejamentos e as suas comissões técnicas, façam a sua gestão de relação de pré-temporada ou de reinício de temporada com esses atletas. Então, o que a gente fez para minimizar esses impactos foi aumentar o número de atletas inscritos na competição. Possibilidade de retorno de público, nem pensar, presidente, nesse momento? Olha, Apel, esse tipo de situação, quando ela não depende da minha decisão, eu não gosto nem de opinar com relação a isso. Eu sei. Porque é muito complicado e daqui a pouco a gente pode ser mal interpretado, inclusive pelos órgãos de governo. Então, isso a gente vai, a exemplo de 2020, nós vamos respeitar o que as autoridades sanitárias disserem. Também é importante a gente salientar o público reduzido no estádio. Ele é importante porque te dá uma sensação, te passa a mensagem de que nós estamos retomando as nossas atividades. É extremamente importante. O futebol e qualquer atividade precisa dessa oxigenação, precisa da presença do seu público. Mas a gente também tem que entender que talvez para quase a maioria dos estádios do Brasil, a possibilidade de receber público com capacidade reduzida, ela é mais custosa do que se tu deixar o estádio fechado. Então, eles também têm uma encruzilhada nesse sentido, assim, de vamos retomar a festa e a gente consegue trazer o nosso sócio de volta também, e tu vai ter que fazer uma gestão. Vamos pegar os dois maiores aqui, que tem um número imenso de sócios com possibilidade de adentrar aos seus estádios. Como é que tu faz a gestão para tu botar 30% desse? Quem são os 30 que vai? Vou eu ou vai tu? É verdade. Né? Então são situações quem? Oi? Vamos privilegiar quem? Então é bem difícil e a gente já teve nós já tivemos algumas conversas com gestores de estádios, tanto em nível estadual quanto a nível nacional, e todos foram unânimes no sentido de dizer o seguinte: olha, em termos de operação, ela talvez seja mais deficitária do que se jogar com o estádio vazio, mas é preciso que o público comece gradativamente a retomar o estádio, desde que não se bote essas pessoas em nenhum tipo de risco e nenhum profissional que esteja lá trabalhando. Eu concordo. Futebol sem público é macarrão sem molho. Não tem gosto. Não tem nem a manteiga, né, para dar um gostinho. Não, é uma coisa terrível. É triste. E é uma artista no palco sem ter plateia para aplaudir. É dependente. Não, eu vou usar o teu exemplo para te dizer o seguinte: é pior um pouquinho, porque ele é um macarrão sem molho e frio, porque aí, para dar um pouco do clima, e frio. coloca os clubes, para dar um pouco do astral, começaram a botar a torcida gravada. Isso. Aquilo ali é terrível. É terrível. É insuportável. Eu tive a oportunidade de ir a alguns jogos com isso e se torna um pouco chato. É verdade. Presidente Luciano Oxman, a decisão que vocês tomaram na Federação Gaúcha de Futebol, com o apoio dos clubes, de todos, de não haver rebaixamento, a CBF não deveria ter tomado a mesma atitude em relação ao Brasileirão 2020, que vai terminar agora mês que vem, em fevereiro? Não era o caso de subirem os 4 primeiros da B para A, fazer um campeonato com 24, subir os que tem que subir da Série C para B e não haver rebaixamento, presidente Luciano. Um ano difícil como esse, e clubes já problemáticos, como
Curitiba, Vasco, Botafogo, Goiás. Meu Deus do céu, a gente não sabe quantos são os 4 que vão cair. Mas não era o momento de não haver rebaixamento, presidente Luciano Oxman? Olha, Apel, pode parecer contraditório com a decisão que nós tomamos aqui, mas com relação ao Campeonato Brasileiro, eu acredito que não haveria essa necessidade por uma simples razão. Os clubes já estavam preparados para o início do campeonato. Claro que a pandemia, do ponto de vista financeiro, talvez tenha atrapalhado um pouco, mas eles estavam preparados e, fundamentalmente, a competição não tinha tido seu início ainda. Então, nós tomamos a decisão aqui no Rio Grande do Sul de não fazermos o rebaixamento em conjunto com os clubes, porque muitos deles já tinham seus contratos com seus atletas findos naquele período. Então, aí geraria um desequilíbrio técnico muito importante na competição, seja para o lado positivo ou para o negativo. O que eu quero dizer com isso? Algum clube que teria a necessidade de fazer algum tipo de contratação para repor o seu elenco, primeiro que as datas de contratação e de inscrição de novos atletas já tinham expirado. Então, se nós fôssemos analisar a questão de regulamento, eles não poderiam botar ninguém. Mas o clube poderia, daqui a pouco, contratar... Claro, vou exagerar para entender. O clube contrata o Messi para não cair no Campeonato Gaúcho. Claro. E do ponto de vista outro, que teria com um pouco mais de dificuldade, não teria capacidade para isso. Então, foi visando manter minimamente uma justiça do ponto de vista desportivo e também com relação à questão regulamentar. Nós teríamos, sob pena de não encerrar a competição, que seria muito pior, nós teríamos que fazer uma mexida no ponto de vista contratual, regulamentar, liberando a inscrição de atletas. Tinham atletas de clubes nossos aqui que já estavam vinculados a outros clubes do Brasil, então não teriam como voltar. Então, foi essa a medida que nós tivemos que tomar, visando essa situação do equilíbrio da competição e também para que nós pudéssemos encerrar a competição de uma forma dentro do campo. Lógico que os clubes que não caíram, eles tiveram o que a gente chamou de um rebaixamento financeiro, vamos dizer. Tá? Por quê? Porque eles vão dividir uma cota entre eles. O que eles receberam esse ano, cada um vai ser uma vez, vai ser dividido, então vai receber meia cota. E essa outra cota que era destinada ao Campeonato Gaúcho, a federação vai destinar integralmente aos 16 clubes, vai dividir entre os 16 clubes da divisão de acesso, que acabou também por não encerrar, não acontecer essa competição, eles não tiveram acesso ao Campeonato Gaúcho de 2021. Então foi uma compensação. A questão da CBF, eu entendo que a partir do momento que se vai iniciar a competição, ela não estava iniciada ainda, não haveria necessidade, respeito a tua opinião, acho que poderia gerar algum tipo também de desfazer algo de uma injustiça, mas do ponto de vista de planejamento, eles já estavam planejados e já estavam próximos de iniciar o Campeonato Brasileiro. E aí eu entendo que não haveria necessidade de se impedir a questão do rebaixamento da A para B, como acabou não acontecendo. Agora, vamos ter uma Série B esse ano, muito forte, com clubes grandes aí. Quer dizer, vai ser um torneio muito interessante também. Vamos ter quase como uma Série A2. Vai ser quase uma Série A2. Né? Eu acho que desde alguns, quando os clubes ditos grandes, né, caíram, eu acho que o Cruzeiro é o primeiro que permanece 2 anos na competição, né? Não teve uma situação de cair e no ano seguinte subir. Eu torço para que o Cruzeiro utilize esses 2 anos para se reestruturar administrativa e financeiramente, porque é um clube de muita tradição e é importante ele esteja na série A do Brasileiro. Mas vai ser interessante a Série B do Brasileiro ano que vem. Como eu tenho assinatura dos canais Premier aqui, vou me deliciar. Presidente, vamos ter VAR no Gauchão? Vamos. É mesmo? Vamos. Não, isso já é algo que
Conta para nós. Nós temos contrato com a mesma empresa que detém os direitos de televisionamento, que faz o VAR, aliás, para o Campeonato Brasileiro. A mesma empresa do VAR do Campeonato Brasileiro, nós temos contrato. Mas não é não é isso? O nosso contrato é um pouco de dinheiro, né? Mas ele também te dá, te gabarita, eu acho, a competição e dá a ela a importância. Tanto que esse ano nós tínhamos previsto o VAR nos Grenais, porque os clubes solicitam, e aí é um custo, o Grenal da primeira fase, é um custo que é dividido a tecnologia entre os clubes, porque a ideia da federação sempre foi de fazer nas finais da competição só. E esse ano, como teve um turno onde a semifinal foi um Grenal, nós entendemos que para manter o equilíbrio da competição, a federação fez o aporte e fez o VAR também na semifinal entre Ipiranga e Caxias. Então o VAR, a gente tem um contrato para se fazer entre 3 e 5 jogos com a utilização dessa tecnologia, e ano que vem nós vamos manter, e muito provavelmente vai se fazer, se Grêmio e Inter já manifestaram interesse, no Grenal da primeira fase, e nos 4 jogos da semifinal e final do campeonato. Que bom. O VAR é a garantia de resultados corretos. Eu sempre defendi. Nem sempre, né? Ele também te dá direito a algumas interpretações. A gente já viu algumas coisinhas aí no Campeonato Brasileiro mas eu acho que isso também é falta de ritmo de jogo também, está tudo muito atropelado, mas indiscutivelmente o VAR ele é uma ferramenta que, ferramenta de segurança. Se bem utilizada, né, eu acho que aqui no Brasil, de algum momento, sim, a gente está utilizando ele demais para algumas situações Mas, enfim, eu acho que se bem utilizado, ele te dá uma segurança para a competição importante, e já é algo que tá na linha do Campeonato Gaúcho, sem dúvida alguma. Eu me lembro, na época da criação do Estatuto do Torcedor, que eu participei ativamente, não se podia mexer em nada em relação à arbitragem, nada. Enfim. Mas o VAR, para mim, foi uma grande vitória do torcedor consumidor do espetáculo esportivo. O cara vai para o estádio, paga ingresso, gasta dinheiro, compra lanchinho e tal, e vê o time perder por um erro de arbitragem, botar o nariz de palhaço e sair dizendo, eu sou otário. Agora, você perde com convicção. Perde, Eu que tinha que perder. Muito embora o VAR pode acometer o seu pode. Também, mas pelo menos é aquilo, eles vão errar convicto. Eu gostaria de ter feito, eu não gosto de dizer as coisas que a gente não fez, né? Mas eu cheguei a sondar a equipe de VAR para utilizar o VAR na final do Campeonato Gaúcho Feminino. Que legal! Só que o que acontece? Eles estão, essa empresa está num processo de nacionalização de seus equipamentos em algumas situações, então tem muita coisa presa na receita. Claro, eu faço e eles não teriam condições técnicas de tirar o equipamento ou de Beira-Rio ou de Arena e levar na Arena Cruzeiro, onde foi a final do VAR, a final do Gauchão Feminino, mas eu gostaria de ter feito. Não, e foi uma graça, o final do Gauchão Feminino foi uma graça. Meu Grêmio perdeu, mas foi muito engraçadinho com as meninas jogando. Não, já foi um jogo já muito melhor do que a gente estava. Eu tive a possibilidade de assistir 3 finais, né, de campeonato feminino. 3 seguidas aqui do Gauchão. Sem dúvida alguma, essa foi a melhor tecnicamente. Processo evolutivo, né? Processo evolutivo muito grande. Né? Nós fizemos uma tentativa de ano passado já termos transmitido por TV aberta, afinal não conseguimos por questões técnicas, e esse ano, felizmente, conseguimos fazer, né? E demos ao feminino toda a estrutura e toda a atenção igual ao que o Campeonato Gaúcho masculino. Excelente. Senhor presidente, falando em estádio do Cruzeiro, lá onde foi a final do Gauchão Feminino, quando é que o Cruzeiro volta, presidente? O Cruzeiro de Porto Alegre? Não, o Cruzeiro estava na divisão de acesso, né? E está bem estruturado. O Cruzeiro chegou a jogar a Copa do Brasil Sub-17, eu acho, esse ano, porque ganhou um Gauchão Sub-17 ano passado.
Tem um trabalho de base muito bacana, muito sustentado, muito forte. Bom, que bom. Então, estão jogando a divisão de acesso e aí depende deles a chegada no Campeonato Gaúcho da primeira divisão de novo. Estão com uma boa estrutura lá, faltou alguma coisinha de acabamento no estádio, mas já está muito bacana o estádio deles lá em Cachoeirinha também. Presidente Luciano Oxman, presidente da Federação Gaúcha de Futebol, muito obrigado pela participação conosco no Consumidor RS. Vamos ver se a gente volta a conversar. Eu, às vezes, tenho vontade, eu estou envolvido com futebol há muitos anos. Para a gente concluir, por que o lateral não pode ser cobrado com o pé, que nem no futsal? Não melhoraria o nosso futebol, o lateral cobrado com o pé? Olha, eu respeito muito os estudiosos a respeito disso, né? Lá a FIFA tem o seu quadro lá dos seus técnicos em arbitragem, em regra de jogo que estudam. Eu até gosto do lateral com a mão, assim, eu já acho que até o futsal deveria voltar aos seus tempos anteriores de ser cobrado com a mão. Mas eu acho que são situações que eu acho que eles estão em constante análise dessas situações de evolução. E eu não tenho dúvida alguma que se um dia chegar à conclusão por lá que o jogo vai se tornar mais atrativo, mais dinâmico, se utilizando o lateral com o pé, não vão ter receio nenhum de mudar essa regra e colocar a cobrança com o pé também. Beleza, presidente. Feliz 2021. Hoje muito é segunda-feira, já estamos em 2021 e temos aí esse final de Brasileirão, o início de Gauchão, esperando a normalidade de volta ao público nos estádios. Parabéns pelo seu trabalho. Primeiro ano de gestão em tempos de pandemia, mas se saiu muito bem. Parabéns, presidente Luciano Oxman. Eu fico sempre à disposição aí, se tu quiser conversar, cornetear, sugerir. Eu sou um cara muito aberto, eu acho que com o diálogo, eu disse na minha posse, e isso eu vou manter sempre. O futebol é um jogo coletivo. As decisões que a federação toma, elas devem ser coletivas também, porque elas interferem num monte de clubes e é preciso a gente dialogar, conversar e discutir para a melhoria do futebol gaúcho como sempre. Muito obrigado, um grande abraço para ti, tudo de bom. Grande abraço, presidente. Nosso programa dessa semana vai ficando por aqui, desejando a todos mais uma vez um feliz 2021. Lembrando, dúvidas e reclamações envolvendo as relações de consumo, acesse o link Plantão do Consumidor no portal do Consumidor RS, responderemos a sua dúvida ou faremos uma mediação com o fornecedor reclamado. Isso é um serviço de utilidade pública gratuito do Consumidor RS, graças ao apoio de nossos parceiros apoiadores. Nossos programas e matérias também podem ser assistidos no link TV do portal do Consumidor RS. Muito obrigado pela sua audiência. Assim como adotamos novos hábitos para proteger a nossa saúde, precisamos assumir novos hábitos para recuperar a nossa economia. Um deles é dar mais valor ao que é feito aqui, no nosso estado, no nosso país, para manter empresas abertas, garantir empregos e aumentar a arrecadação local. Faça parte deste movimento. Faça uma escolha de valor. Compre produtos e serviços daqui. Neste fim de ano, presenteie quem você ama. Cindy Lojas Porto Alegre, junto com o varejo, sempre. Baixe o novo app e abastece aí. Só ele tem cashback e quilômetros de vantagens pra valer. Tem cashback na coxinha? Sim, dinheiro de volta na coxinha. Eu abasteço com DT Klingon e cashback? Pra valer. Tem cashback nos Clash? Tem. E no chocolate? E aqui?
E aqui? Tem também? Ixi, até no sanduíche. Até nas compras online e muito mais. Tipo um gostinho de cashback no final, né? Exatamente. Até um quindim. Novo Abastece Aí. Posto completo, com app completo, só tem lá. A Guarida é solidária na luta contra o coronavírus e fazemos tudo para você viver melhor. Por isso, em meio à pandemia, temos alguns recursos para levar aquele imóvel tão sonhado até você que está se prevenindo e aderiu ao isolamento social. Você pode visitar o imóvel, assinar um contrato ou tirar dúvidas sobre o que precisar. E o melhor, não precisa sair de casa. Veja como é fácil. Faça todo o caminho de uma visita convencional e conheça as dependências do imóvel que deseja em um tour em vídeo, de até 1 minuto e meio. Você poderá também agendar com o seu corretor uma live de um imóvel específico, a sua escolha, para fazer esse passeio. Segura, rápida e tem a mesma validade da assinatura feita em cartório. Através da assinatura digital, você não precisa ir ao cartório para oficializar a compra do imóvel escolhido. Basta assinar na tela do seu dispositivo móvel o contrato que será enviado por e-mail. As informações são totalmente seguras e criptografadas, com garantia de certificado digital. Seguimos à sua disposição nos meios digitais. Você pode nos chamar no 51-3327-9001, é o nosso telefone WhatsApp, ou poderá fazer uma videochamada com o corretor que agenciou o imóvel que tiver interesse, via WhatsApp, ou ainda através do Fale Conosco no nosso site. São mais de 20 mil imóveis em ofertas e vários prontinhos para receber financiamento bancário. Nosso time está pronto para lhe dar aquele suporte especial, apresentando um imóvel que se encaixa perfeitamente ao seu estilo de vida. Conte conosco, estamos sempre presentes, mesmo não nos encontrando fisicamente. Esta é a Jasmine. Ela tem um jeito muito positivo de levar a vida. Sim aqui, sim ali e sim ali também. E sim, Jasmine adora o seu trabalho porque lá é sempre assim. Quem é policial pode fazer parte do SESC? Sim. E barbeiro pode? Claro, com certeza. O SESC é para todo mundo, inclusive para você. SESC, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Nossa casa é onde os sonhos se realizam e o trabalho e a coragem de cada um nos torna ainda mais fortes. Aqui é a nossa casa e nela a nossa parceria faz toda a diferença, oferecendo soluções em crédito, ampliando o jeito de atender você e levando mais segurança para todos. Afinal, cuidar bem da nossa casa é o que sempre fazemos. Banrisul, nossa parceria faz a diferença.